Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Esse é o canal Palavra que Edifica, com o propósito de edificar a sua vida, edificar o seu coração, de abençoar você. E eu quero, antes de dar prosseguimento a esse vídeo, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Faça parte desse canal se inscrevendo, curtindo o vídeo e fazendo algo também especial, compartilhando o vídeo. Compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra edificadora ao coração de muita gente. E para isso eu conto com você, para nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas possível. Eu tenho uma palavra para o seu coração. A palavra é baseada em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa é uma passagem que relata uma história muito importante para a nação de Israel, a história bíblica, que é o momento que Deus escolhe dentre os filhos de Jessé um para ser rei de Israel. E envia Samuel até a casa de Jessé para ungir um filho dele, que seria o rei de Israel. Mas Samuel não sabia quem ele ia ungir, pois o Senhor não tinha dito quem era. Então Samuel se direcionou à casa de Jessé e se precipitou. Quando o primeiro filho de Jessé apareceu diante de Samuel, Samuel foi logo dizendo que era esse que Deus tinha escolhido para ser o rei. Mas Deus o repreendeu. Deus disse para ele que ele não atentasse para a aparência. Olha o conselho que Deus deu para Samuel. Deus disse: não atentes para a aparência. Foi um conselho de Deus, uma exortação de Deus para Samuel. E Deus explicou para ele por quê. E disse para ele que ele tinha rejeitado aquele filho de Jessé, pois ele disse para ele que o Senhor vê é o interior, que o homem vê o exterior e Deus vê o coração. E é isso que conta para Deus. O que é mais importante para Deus não é a aparência, mas sim a essência. Não é como nós nos apresentamos, mas é o que nós somos. Não é o que nós fazemos, mas é com qual a intenção nós fazemos. Não é porque fazemos, é qual a motivação que nos levou a fazer tal coisa. Então, isso é o que é de mais importante diante de Deus para conosco. É a nossa essência, é o que tem no nosso íntimo, no nosso coração. A visão é um dos sentidos mais importantes que o ser humano tem. E ninguém quer abrir mão da sua visão. Ela é importante também para nós fazermos escolhas, para nós escolhermos melhores. Algumas coisas é difícil de escolher sem a visão. Mas a nossa visão ela é imperfeita. A nossa visão ela é falha, ela é limitada. A nossa visão ela é baseada na aparência, no estereótipo, no que apenas nós conseguimos enxergar, no que apenas está diante dos nossos olhos. Essa é a grande diferença do homem para Deus, porque o Senhor, para julgar, para escolher, abençoar, não é devido à aparência, como nós nos apresentamos.
Nós podemos até pintar uma imagem nossa para os nossos líderes, para os pais, para o esposo pode até pintar uma imagem dele para a esposa para o esposo. Nós podemos até pintar uma imagem nossa agradável para a sociedade. Mas para Deus, nós não temos como pintar uma imagem. Pois diante de Deus está muito claro o que nós somos. A nossa essência, ela está diante dos olhos de Deus. Pois a Bíblia diz que não há nada oculto aos olhos de Deus. Deus sabe as intenções dos nossos corações. Então o homem não pode questionar Deus sobre nada, pois Deus sabe quem realmente nós somos. O homem, muitas vezes, ele está preso ao estereótipo, à beleza exterior. E muitas decisões são tomadas baseadas nesse estereótipo. Samuel quis escolher baseado na aparência. Saul foi escolhido baseado na aparência. Foi um dos requisitos para sua escolha pelo povo. Um homem mais belo de Israel, da cintura para cima. Um homem forte, um homem alto, um guerreiro. Mas olha só como é que não é o suficiente apenas uma boa aparência, uma boa apresentação, não é suficiente, não é garantia de um final feliz e de sucesso na vida espiritual e na vida profissional também, em todas as áreas de nossa vida. Pois Saul, escolhido dessa forma, o seu final não foi muito feliz, ele fracassou, ele falhou, desobedeceu a Deus. A sua aparência não foi um fator determinante. O que determinou foi a sua essência, o seu caráter, que foi deturpado, se rebelou contra Deus. Já o pequenino Davi, que foi ungido, escolhido como um rei para Israel, foi muito bem sucedido. O pequenino Davi se tornou um grande homem, se tornou um grande vencedor, um grande guerreiro, porque a essência de Davi era Deus. Deus estava na vida de Davi. O seu espírito de humildade, o seu espírito aquebrantado, o seu desejo de agradar o Senhor, o seu desejo de adorar o Senhor. Quero deixar aqui um recado para você, que talvez se sente incapacitado, se sente desprezado, se sente incapaz de exercer alguma função, de alcançar algum objetivo. Eu quero dizer para você que não se sinta assim, pois se você, na sua essência, tiver a fé num Deus que elege, pela sua presciência, num Deus que escolhe, num Deus que abençoa, você será abençoado. E você poderá alcançar coisas que talvez você nem acredite ou acreditasse que seria possível. Porque a nossa história de sucesso, ela deve passar pela mão do Senhor. Observe que julgar pela aparência é um risco. Nós corremos o risco de sermos injustos. Por exemplo, a história de Davi é marcada por um fracasso, por um momento seríssimo. Agora, já pensou se Davi fosse condenado para sempre por causa do seu fracasso? Por um momento. Muitas vezes
algumas pessoas constroem uma vida de sucesso e no decorrer dessa vida eles fracassam no meio da jornada, mas com humildade, com temor ao Senhor, se erguem, são restaurados e iniciam uma nova história. Mas muitas vezes o que fica para nós é o momento do fracasso, e ali nós queremos condenar uma vida. Mas Deus é diferente. Deus, ele não sentencia ninguém por um momento. Não. Deus olhou para Davi, viu o quebrantamento no coração dele quando errou, o arrependimento dele, restaurou ele, e Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então não se menospreze, não desista dos seus sonhos, pois Deus está à procura não de pessoas que se apresentam com uma certa aparência maquiada, mas Deus está à procura de adoradores, de verdadeiros adoradores, de quem está envolvido pela humildade, está envolvido pelo temor ao Senhor, pelo amor ao Deus eterno. Isso Davi tinha de sobra. A visão de Deus é a visão de misericórdia ao nosso respeito. Já pensou se Deus olha para nós só apenas com o seu olhar de justiça? Quem sobraria diante de Deus? Quem permaneceria diante de Deus? A Bíblia diz que pelas misericórdias do Senhor, é por isso que nós não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor. E o Senhor olha para nós com o olhar de misericórdia. E da mesma forma nós temos que ter esse olhar de misericórdia para com as pessoas. Muitas vezes os nossos olhares é de julgamento e de condenação com os perdidos, com as pessoas que fracassam. Jesus, ele demonstrou o seu olhar de compaixão e de misericórdia para com os mais carentes, os mais necessitados, as pessoas que mais sofriam de enfermidades, da necessidade espiritual. A mulher samaritana é um grande exemplo nisso. Enquanto os judeus a desprezavam por um problema étnico, por uma barreira cultural, o Senhor Jesus quebrou essas barreiras e olhou não essas diferenças culturais, mas o Senhor olhou a necessidade na alma da mulher, a fome e sede que a alma dela tinha de Deus. E o Senhor alcançou, amou, salvou a vida daquela mulher. O leproso, que é considerado imundo na cultura judaica, ficava isolado de toda a sociedade. A Bíblia conta que havia um leproso que em um certo momento se atirou, correu, rompeu a multidão, sabia que Jesus ia passando, se atirou aos pés de Jesus. E pela lei, se alguém tocasse em um leproso, seria considerado imundo também. E aquele leproso ajoelhado diante de Jesus clamou e disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me colocar limpo. E a Bíblia é extraordinária quando diz: e o Senhor Jesus, tocando nele, disse: eu quero ser limpo. Jesus poderia simplesmente falar, mas Jesus tocou nele, demonstrando o seu amor, a sua compaixão, o seu olhar de misericórdia para a alma daquele homem sedento, e tornou ele limpo. Não importa o momento que você esteja vivendo, quero dizer para você, perdão, o olhar de misericórdia de Jesus está sobre sua vida. O olhar do Nazareno, o meigo Nazareno, está sobre sua vida. O olhar do Mestre está sobre você. Nós não podemos fugir do seu olhar.
Ele sonda o nosso íntimo, o nosso coração. Ele sabe o que você vive, como você está, a maneira como você está. Mas eu quero te dizer uma coisa. Chama por Ele. Clama por Ele. O Senhor não vai te julgar como eu ou como qualquer outra pessoa te julga. Como ser humano me julga. O Senhor vai olhar para ti, vai estender a mão e vai alcançar o teu coração. Eu quero te dizer uma coisa. Você é fruto da misericórdia de Deus. Então, levante a cabeça. Clame pelo Senhor. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas, elas estão com um sorriso no rosto. Elas estão demonstrando uma certa felicidade. Mas quando estão sozinhas nos seus aposentos, no seu quarto, são pessoas tristes, as lágrimas descem. É a única coisa que afaga o seu coração é as suas lágrimas. E eu quero te dizer uma coisa. O Senhor, quando ninguém vê o teu momento de solidão e de tristeza, Ele vê. Quando ninguém vê as tuas lágrimas, Ele vê. E é a melhor pessoa para ver esses seus momentos. Porque é quem pode sarar o teu coração, sarar a tua alma e te dar uma nova vida. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família e que essa palavra edifique você. A visão do Senhor é diferente da visão do homem. Que Deus abençoe a sua família. E eu quero te pedir mais uma vez, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like aí no vídeo e se inscreve no nosso canal. Eu sou Ribamar Silva, esse é o canal Palavra que Edifica e nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, que Deus te abençoe.